O movimento camponês da Colômbia é um dos movimentos mais importantes de toda a América Latina. Ao longo do século XX, desenvolveu muitas lutas pela terra, pela reforma agrária e por mudanças do país. Desde sempre, ele enfrentou muitas batalhas e talvez seja o movimento camponês que perdeu mais militantes assassinados por muitas circunstâncias. E a luta pela terra lá na Colômbia, ela tem um componente ainda mais complexo do que a simples luta pela reforma agrária, que já de per si é muito complexa, porque lá ainda os territórios onde vivem os camponeses se mesclam com o plantio de coca, feita pelo narcotráfico na maioria das vezes, ou que induz os camponeses a plantar para eles, o problema da mineração, que afeta as comunidades camponesas em todo o país, seja a mineração de ouro, de petróleo, de minério de ferro, etc. E também o componente da insurgência, que tem mais de 100 anos quase, vem desde 1946, quando a luta política na Colômbia também teve esse caráter de insubordinação da esquerda. E complementa esse quadro tão difícil com a presença permanente dos paramilitares, que, na verdade, é parte das Forças Armadas, em especial do Exército da Colômbia, que, para cometer crimes e atos de violência, abastece o paramilitarismo. Então, é nesse contexto que a luta pela terra na Colômbia sempre teve um componente muito acentuado de violência, violência social, violência política, e que a cada ano cobra a vida de dezenas de lideranças de camponeses, da qual nós sempre procuramos ser solidários e preocupados com o seu futuro. Bem, é por conta desse cenário e tantas dificuldades, vejam, mesmo no acordo de paz com as Farc, que abandonaram as armas, estava previsto que o governo deveria distribuir, se não me engano, mais de 1 milhão de hectares para a reforma agrária. Já se passaram mais de 5 anos do acordo de paz, as armas foram depostas e eles não entregaram nenhum hectare para os camponeses. E não tem de quem cobrar, né? Até porque mudou o governo e esse que está lá agora é de ultradireita. Então, é diante desse contexto que a vitória do Petros nas eleições do dia 29 de maio, mais do que importantes, elas são uma necessidade não só para os camponeses, uma necessidade para o povo da cidade, para o povo colombiano como um todo, para que se recomponha as regras da democracia, para que a Colômbia recupere um projeto de país, para que a Colômbia supere esse nível de violência que envolve a política, que supere o paramilitarismo, que supere o narcotráfico, e, inclusive, que supere as 9 bases militares que os Estados Unidos mantêm lá e que também são uma fonte de dissidência, eu diria, das normas da democracia, porque nenhum país pode ser democrático tendo a presença permanente de milhares de soldados estrangeiros, como que com a faca no pescoço, pressionando, tensionando e chantageando até, cuidando dos interesses dos Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o principal consumidor de cocaína. Portanto, no fundo, há uma aliança histórica também entre o narcotráfico com os interesses financeiros dos consumidores dos Estados Unidos. Então, em toda a América Latina e aqui no Brasil, estamos torcendo para que o Petros ganhe as eleições e que o povo colombiano recupere o caminho da democracia, o caminho da paz e o caminho de um novo projeto de desenvolvimento do país, utilizando também a terra, os bens da natureza
em prol da melhoria das condições de vida do povo colombiano. Grande abraço a todos e todas.